Você já percebeu como a maioria das pessoas foge desesperadamente de ficar sozinha? É curioso, porque em um mundo onde estamos constantemente conectados, distraídos, ocupados, ainda assim existe um medo silencioso que poucos admitem: o medo de encarar a si mesmo. Porque quando o barulho acaba, quando as notificações cessam, quando não há ninguém para distrair sua mente, sobra apenas você. E é exatamente aí que muitos recuam. Mas, e se eu te dissesse que é justamente nesse espaço, no silêncio, na ausência, na solidão, que nasce a versão mais forte de quem você pode se tornar? E se o desconforto que você evita fosse, na verdade, o portal para a sua evolução? Os estoicos já entendiam isso há milhares de anos. Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso de Roma, buscava momentos de solitude. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade começa quando você não depende de nada externo. E Sêneca lembrava: quem não suporta estar sozinho, ainda não aprendeu a viver. Hoje, você vai descobrir as 5 coisas que só acontecem quando você está sozinho e que te tornam mentalmente inabalável. Mas antes de continuar, eu quero te fazer um convite simples. Se em algum momento da sua vida você já sentiu que precisa se tornar mais forte por dentro, escreve aqui nos comentários: eu escolho ficar mais forte. Isso não é só um comentário, é uma decisão. E fica comigo até o final, porque a última dessas coisas é, sem exagero, uma das mais poderosas transformações que um ser humano pode viver. Agora, respira fundo e vamos começar essa jornada. Número 1. Você aprende a lidar com suas emoções. Quando você está rodeado de pessoas, é fácil se distrair do que sente. Uma conversa, uma risada, um celular na mão. Tudo serve como fuga. Tudo serve como uma forma silenciosa de evitar aquilo que está acontecendo dentro de você. Mas quando você está sozinho, não existe distração suficiente. Não há conversa para preencher o vazio. Não há barulho para abafar o que você sente. Não há para onde correr. E então, as emoções aparecem. Sem filtro, sem maquiagem, sem desculpas. Ansiedade que você ignorava. Tristeza que você não nomeava. Inseguranças que você escondia até de si mesmo. Às vezes vem como um aperto no peito, outras vezes como uma inquietação constante e, em alguns momentos, como um silêncio pesado que você não sabe explicar. E aqui está o ponto onde muitos desistem, porque sentir, de verdade, pode ser intenso, pode ser desconfortável, pode parecer confuso, pode até dar a sensação de que algo está errado, mas não está. Na verdade, é exatamente aqui que começa a força emocional. O estoicismo não ensina a suprimir emoções. Ele ensina a não ser dominado por elas. E isso muda completamente a forma como você vive. Imagine suas emoções como ondas. Se você luta contra elas, se desespera, se resiste, você se afoga. Se você ignora, finge que não está acontecendo, você é pego de surpresa. Mas se você aprende a observar, você atravessa. Você começa a perceber o ritmo, a intensidade, a duração. Você entende que nenhuma emoção é permanente. E mais importante, você percebe que emoção não é ordem. É apenas um sinal, um aviso interno, uma resposta do seu corpo. Uma informação, não um comando. E quando você entende isso, algo muda profundamente. Você para de reagir no impulso. Você não responde no calor do momento. Você não toma decisões dominado pelo que sente. Você observa, respira, entende e então escolhe. E essa escolha é o que constrói sua força. Porque quanto mais você pratica isso, menos reativo você se torna, menos impulsivo, menos instável, menos refém e mais consciente você se torna, mais presente, mais centrado, mais no controle de si mesmo. Ignorar isso te torna instável, alguém que vive sendo levado pelo que sente. Mas viver isso te transforma em alguém que permanece firme, mesmo quando tudo dentro parece instável. E essa firmeza não é ausência de emoção, é domínio sobre ela. E isso é uma das formas mais poderosas de força que existem.
Número 2. Você desenvolve uma disciplina de verdade. Existe uma disciplina que é performada e existe uma disciplina que é vivida. A performada depende de reconhecimento. A vivida depende de caráter. E é na solidão que essa diferença fica impossível de esconder. Porque quando ninguém está olhando, quando não há aplauso, quando não há cobrança, você descobre quem você realmente é. Você faz o que precisa ser feito, ou faz apenas o que dá vontade. Você mantém seus compromissos, ou negocia consigo mesmo. Você começa, ou adia, continua, ou desiste em silêncio. A solidão remove o teatro e revela a verdade. E essa verdade, às vezes é desconfortável, porque é fácil ser disciplinado quando alguém está vendo, quando há expectativa, quando há validação. Mas quando você está sozinho, não existe pressão externa, existe apenas uma escolha interna, e é aí que o caráter é construído. Sêneca dizia que a vida de um homem deve ser coerente, mesmo quando ninguém está assistindo. E isso vai além de ações. É sobre integridade. É sobre ser a mesma pessoa, em qualquer circunstância. Pense em alguém que evolui em silêncio, que acorda cedo, sem postar, que treina, sem mostrar, que estuda, sem contar, que melhora, todos os dias, sem precisar provar nada para ninguém. Por fora, parece invisível, mas por dentro, está sendo forjado. Essa pessoa está construindo algo que não depende de aplausos, algo que não depende de motivação, algo que não depende de ninguém. Está construindo consistência, e consistência é o que separa intenção de resultado, porque intenção todo mundo tem. Vontade todo mundo sente, mas poucos continuam quando a vontade passa. E é aí que a maioria falha, porque depende de motivação, mas a motivação é instável. Ela vem e vai. A disciplina, não. Ela permanece, ela sustenta, ela constrói. Ignorar isso te mantém preso em ciclos. Você começa, para, recomeça, desiste e volta ao início. Mas viver isso, mesmo que em silêncio, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem resultado imediato, te transforma em alguém confiável. E talvez essa seja uma das maiores forças que alguém pode ter. Confiar em si mesmo. Saber que você vai fazer, mesmo quando não quer, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém vê. E quando você chega nesse ponto, você não depende mais de motivação. Você se torna constante, e alguém constante se torna imparável. Número 3. Você para de precisar da aprovação dos outros. Existe uma prisão que não tem grades, mas controla a vida de milhões de pessoas. Uma prisão silenciosa, aceita como normal, quase invisível. A necessidade de aprovação, ser aceito, ser validado, ser reconhecido. E no começo, isso parece inofensivo. Mas aos poucos, isso começa a moldar quem você é. Sem perceber, você começa a ajustar suas escolhas com base no olhar dos outros. Você fala o que esperam ouvir. Você age como esperam ver. Você evita o que pode gerar julgamento. Você se esconde, em pequenas partes. E quando percebe, já não está vivendo por si mesmo. Está vivendo para não ser rejeitado. Mas quando você está sozinho, essa estrutura começa a ruir. Porque ali não existe plateia, não existe julgamento, não existe expectativa externa, não existe ninguém para validar o que você faz ou deixa de fazer. E no início, isso pode causar um certo desconforto, um vazio estranho, como se algo estivesse faltando. Mas o que está faltando, na verdade, é o hábito de depender dos outros. E quando esse hábito começa a desaparecer, algo raro começa a surgir. Liberdade interna. Uma liberdade silenciosa, mas profundamente transformadora. Você começa a perceber que pode existir sem precisar provar nada, que pode escolher sem precisar justificar, que pode ser sem precisar se encaixar. E isso muda a forma como você se posiciona no mundo. Marco Aurélio refletia constantemente sobre isso, lembrando a si mesmo que a opinião alheia é instável, efêmera, fora de controle. Hoje gostam, amanhã criticam, depois esquecem, mas sua consciência, essa permanece,
Ela te acompanha no silêncio. Ela sabe a verdade. Ela não pode ser enganada. E quando você passa a se guiar por ela, algo muda profundamente. Você para de perguntar: o que vão pensar de mim? E começa a perguntar: isso está alinhado com quem eu sou? E essa mudança transforma tudo. Porque agora, suas decisões deixam de ser reações e passam a ser escolhas. Ignorar isso te mantém dependente. Dependente de elogios, dependente de aceitação, dependente de um mundo que muda o tempo todo. Mas viver isso, mesmo que aos poucos, mesmo que com desconforto no início, te devolve para si mesmo. E quando você volta para si, você para de viver para agradar e começa, finalmente, a viver com verdade. Número 4. Sua mente fica mais forte. A força mental não nasce no conforto. Ela nasce no enfrentamento, no desconforto, na resistência, na decisão de não fugir. E a solidão cria o cenário perfeito para isso. Sem distrações, sem alívio imediato, sem fuga. Você é exposto ao desconforto. Não aquele desconforto externo, mas aquele interno, silencioso, persistente. E aqui está o ponto onde tudo muda. Você pode fugir, ou pode permanecer. E cada vez que você escolhe permanecer, mesmo sem vontade, mesmo com incômodo, mesmo com aquela urgência de escapar, algo dentro de você se fortalece. É como um treino invisível. Ninguém vê, ninguém reconhece, ninguém aplaude. Mas você sente, você percebe que está diferente. Aquilo que antes te abalava profundamente começa a perder força. Situações que antes te desestabilizavam já não têm o mesmo impacto. Pensamentos que antes dominavam, agora passam. E você observa. Você se torna mais estável, mais centrado, mais resistente. E essa resistência não vem de evitar dificuldades, vem de atravessá-las. Os estoicos entendiam isso com clareza. Eles praticavam voluntariamente o desconforto, não por sofrimento, mas por preparação. Porque sabiam que uma mente que só conhece o conforto se torna frágil diante da realidade. Mas uma mente que aprende a permanecer no desconforto se torna firme, inabalável, capaz de enfrentar a vida sem desmoronar. Ignorar isso te torna vulnerável ao mínimo. Pequenas frustrações te abalam. Pequenos problemas te tiram do eixo. Pequenos desconfortos te fazem desistir. Mas viver isso, mesmo que aos poucos, mesmo que em silêncio, te transforma em alguém difícil de quebrar. E existe algo ainda mais profundo nisso. Você começa a confiar na sua própria capacidade de suportar. E quando você confia que consegue suportar, você para de temer o que pode acontecer. E quando o medo perde força, você ganha liberdade. E essa liberdade não vem de evitar a vida, vem de estar preparado para ela. E é exatamente isso que a solidão constrói. Uma mente que não precisa fugir, porque aprendeu a permanecer. E quem aprende a permanecer se torna verdadeiramente forte. Número 5. Você descobre o que é liberdade de verdade. A maioria das pessoas acredita que liberdade é fazer o que quer. Mas isso é apenas uma ilusão confortável. Porque, no fundo, fazer o que quer não significa ser livre. Significa apenas seguir impulsos. E impulsos também podem ser uma forma de prisão. Porque se você depende de algo externo para se sentir bem, você não é livre. Se precisa de validação, não é livre. Se precisa de distração constante, não é livre. Se foge do silêncio, não é livre. Se não suporta sua própria companhia, não é livre. E isso é difícil de aceitar, porque revela algo que muitos evitam enxergar. Não é o mundo que te prende, são as suas dependências. Os estoicos entendiam isso com uma clareza profunda. Para eles, liberdade não era sobre fazer o que quiser, era sobre não ser controlado por nada, nem pelas emoções, nem pelas circunstâncias, nem pela opinião dos outros, nem pelos próprios desejos desordenados. Liberdade é autodomínio, é poder estar sozinho e ainda assim estar em paz. É não precisar preencher o vazio com distrações. É não buscar fora aquilo que precisa ser construído dentro. É não fugir de si mesmo. E quando você começa a experimentar isso,
mesmo que por pequenos momentos, algo muda. Você percebe que não precisa tanto quanto achava, que não depende tanto quanto imaginava, que consegue ficar bem, mesmo sem estímulos constantes. E essa percepção é poderosa, porque aos poucos você deixa de precisar. E quando você deixa de precisar, você começa a escolher. E existe uma diferença enorme entre precisar e escolher. Quem precisa se submete. Quem escolhe é livre. E quando você alcança esse estado, algo muda de forma irreversível. A solidão deixa de ser um peso e se transforma em um espaço de poder. Um lugar onde você não está vazio, você está inteiro. Um lugar onde você se reconecta, se reorganiza, se fortalece. Um lugar onde você volta para si. E talvez, pela primeira vez, sem barulho, sem distração, sem fuga, você perceba algo que sempre esteve ali. Você nunca esteve sozinho de verdade. Você só nunca tinha aprendido a estar consigo. E quando você aprende isso, o mundo pode continuar caótico. As pessoas podem continuar instáveis. As circunstâncias podem mudar. Mas você permanece. E isso é liberdade de verdade. No final das contas, ficar sozinho não é sobre ausência. É sobre encontro. Encontro com seus pensamentos, com suas emoções, com sua verdade. É onde você se constrói, longe do olhar dos outros, longe das expectativas, longe das distrações. E quanto mais você foge disso, mais fraco se torna. Mas quanto mais você abraça esse processo, mais forte, mais claro, mais livre você se torna. Como diria Marco Aurélio, olhe para dentro. É lá que está a fonte de todo o bem. E talvez tudo o que você está buscando já esteja dentro de você, esperando apenas silêncio. Se esse vídeo fez sentido para você, escreve aqui nos comentários. Gratidão, para eu saber que você ficou até o final. E se você quer continuar fortalecendo sua mente, se inscreve no canal, porque aqui, cada vídeo é um passo na construção da sua melhor versão. E lembre-se, às vezes, tudo o que você precisa é aprender a ficar sozinho.